Agora aqui no TJ Aparecida a gente troca um pouco de assunto porque a equipe de reportagem da TV Aparecida está em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, acompanhando todo o trabalho de reconstrução da cidade depois da passagem do tornado. E quem traz mais informações para a gente é a nossa repórter, a Gabriele Dutra. Oi, Gabi, boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane, e a você que nos acompanha no TJ Aparecida. A nossa equipe está na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, acompanhando como anda a vida da população há pouco mais de 2 semanas do tornado que deixou 90% do município destruído. E um trabalho muito importante que tem sido feito aqui é através da Força Nacional do SUS. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a Débora Noal, ela que é especialista em desastre da Força Nacional do SUS. Débora, boa tarde, muito obrigada por sua participação aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, muito obrigada. Então, nós chegamos, o desastre aconteceu dia 7, aproximadamente 6h30 da tarde. Um pouco menos de 12 horas depois, a equipe toda já estava aqui, né, da Força Nacional do SUS, para a gente tentar entender qual era o real impacto, né? Quais eram as estruturas que haviam sido impactadas, mas principalmente quem eram esses profissionais dentro do Sistema Único de Saúde que deveriam e poderiam está ancorando e amparando a população. Então, isso é parte do nosso trabalho. São aproximadamente 74 mil voluntários dispostos e disponíveis a partir nessa primeira fase de resposta. Então, chegamos aqui com uma equipe, até o momento já passaram mais de 50 profissionais do Sistema Único de Saúde, todos eles especialistas na primeira fase de resposta, para que a gente ajude, tanto com a equipe médica, de enfermagem e a equipe de saúde mental, a pensar estratégias de cuidado mais amplo para essa população. E, Débora, qual trabalho tem sido feito aqui junto à população? Nós estamos perto de uma base de atendimento de vocês. Quais são os profissionais que vieram também para acompanhar essas pessoas? Nós viemos então com médicos, nós viemos com enfermeiros, técnicos de enfermagem, viemos com farmacêutico, com psicólogos e psiquiatras. O primeiro pedido da equipe do município foi ajudar a reforçar a equipe de saúde mental. E por que a saúde mental é tão importante? Porque é algo que não impacta 1, 2 ou 3, impacta 100% da população. Nós costumamos dizer que você pode dizer que 80% ou 90% foi afetado, mas 100% foi impactado. E é desse impacto que a gente vem cuidando. Então a gente vem rapidamente tentando sensibilizar a maior parte possível da população sobre quais são essas reações mais comuns. Então, que essa insônia, que muitas vezes essa dor no corpo, ou essa dor de cabeça, ou esse medo frequente, né? Qualquer barulhinho de vento, ou qualquer chuva, às vezes até o tempo um pouco mais fechado, se espera, né? Uma taquicardia, uma sudorese, um medo tão grande que a pessoa não quer nem voltar para casa. Nesses primeiros 30 dias, essas são reações completamente esperadas. Porque o ser humano precisa entender o que de verdade está acontecendo com ele. Quando ele não está sentindo nada disso, a gente sente que essa pessoa provavelmente está dissociada, né? Que é quando, de alguma forma, o sentimento ainda não conseguiu fazer com que ela entendesse o que de fato está acontecendo. Mais ou menos como uma anestesia natural do corpo. Mas a gente precisa desanestesiar paulatinamente, para que esse luto chegue na hora certa e que ela consiga fazer face enquanto a comunidade tem essa força da pertença. É um trabalho que também é feito a longo prazo, porque nós ouvimos os relatos de alguns moradores e muitos disseram, né? Os voluntários estão indo embora e essa população que fica. Então, é trazer justamente isso. Isso, por que é tão importante que os voluntários também partam, né? Porque senão é toda uma sobrecarga também para a população. O que a gente faz? Por que todos nós vestimos a roupa do Sistema Único de Saúde? Porque é algo que já havia dentro do município. Então é um sistema que fica antes, durante e depois do desastre. Quando a nossa equipe chega de fora, ela mapeia o que o sistema já suportava. Hoje, até o momento do desastre, havia 100% de cobertura de saúde da família. O que significa? Que cada uma das pessoas que residia nesse município antes do tornado já tinha uma unidade básica de saúde com médico, enfermeiro, agentes comunitários. Qual é o nosso papel? Identificar quantas dessas unidades ainda estão qualificadas para continuar esse atendimento. Quantos desses profissionais estão ou não impactados o suficiente para conseguir oferecer um serviço com qualidade? E aí a nossa equipe vem de fora para amparar esses trabalhadores para que a gente consiga dar uma resposta para a população em tempo real. Para as unidades que ainda estão afetadas, como a policlínica, é a razão de que nós trouxemos aqui, né? Espaços de atendimento. Então, aqui temos macas, ultrassonografia, insumos e equipamentos que deem a possibilidade da população não ter uma quebra no seu cuidado. E o que nós fizemos na saúde mental?
mapeamos o que já havia antes e agora reforçamos. Então, estão sendo contratados para o município para os próximos 6 meses, mais 5 psicólogos que vão ficar exclusivamente trabalhando com cada uma das equipes de saúde da família para atender essa população, para que a gente não perca a capacidade de cuidar. Tá certo, Débora, muito obrigada por sua participação. E a gente segue aqui, acompanhando todos os desdobramentos desse tornado que atingiu diversas pessoas, diversas famílias e levando até você aqui na Rede Aparecida de Comunicação. De Rio Bonito do Iguaçu, Gabriele Dutra para o TJ Aparecida. E muita chuva também, né? Desde sábado, fortes chuvas vêm afetando dezenas de municípios em Santa Catarina, causando alagamentos graves e deixando casas embaixo d'água. 6 cidades já decretaram situação de emergência, segundo a Defesa Civil, e mais de 130 pessoas já foram desalojadas. A situação exige uma resposta rápida do governo estadual para minimizar os impactos e garantir a segurança da população. Por isso, a gente conversa agora com o Mário Hildebrand, que é secretário da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, para a gente entender essas ações, a quem eu agradeço pela presença aqui no TJ Aparecida. Secretário, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Rayane, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TJ Aparecida. Sem dúvida, esses fenômenos climáticos têm acontecido de modo mais intenso, especialmente agora que ainda a gente vive na primavera. Vocês acabaram de apresentar aí o frio ainda com geada na Serra Catarinense, e nós estamos aí só atualizando as informações, porque a velocidade às vezes não é tão rápida quanto o release chegando aí. Nós estamos com 11 municípios que decretaram situação de emergência em Santa Catarina, e hoje tivemos aí já visitando alguns desses municípios desde a parte da manhã com o nosso governador Jorginho Melo, que prontamente tem feito esse trabalho de visitar os municípios, de estar próximo de cada prefeito, de cada cidadão e acompanhando as situações que aconteceram. Desses 11 municípios, o que talvez os que tiveram maior atingimento foi Luiz Alves, com uma chuva aí de 180 milímetros no dia de ontem, em cerca de 24 horas, 160 em menos de 6 horas, o que gerou uma enxurrada na cidade, uma pequena enchente, mas que pela velocidade trouxe muitos prejuízos na região central da cidade, impactou a comunidade. O governador, hoje de manhã, prontamente já liberou cerca de 7 milhões de reais de recursos para a reconstrução da cidade, para atender a demanda da população, desde limpeza e desassoreamento do rio, melhoria das estradas aí, e também reconstrução de cerca de 22 pontes que foram arrancadas, segundo a prefeitura, por conta dessa chuva. Também visitamos na sequência a cidade de Ibirama, que também teve situações em relação ao granizo, que atingiu muito a cidade. Chegamos a entregar já 2.100 telhas de fibrocimento num espaço de menos de 24 horas para atender a demanda de Ibirama, e o governador também liberou 2 milhões para a reconstrução ali de taludes que desbarrancaram. E na cidade de Loutras também decretou situação de emergência, estivemos lá. Foram entregues quase 2.000 telhas de fibrocimento também no dia de hoje, por conta do granizo do final de semana, e o governador liberou lá 19 milhões de reais para fazer limpeza e desassoreamento do rio lá, que é um rio bastante largo e são cerca de 16 quilômetros. Então, o governador está visitando os municípios, também acompanhando o prejuízo na agricultura, que foi bastante forte por conta da quantidade de chuva. Secretário, justamente sobre isso que eu ia te perguntar, A gente teve esse número atualizado agora, de 6 para 11 municípios, a gravidade, muitas pessoas desalojadas, já se sabe esse número, a Defesa Civil já chegou a fazer um balanço de tudo isso nesse dia de hoje, no decorrer do dia de hoje? Olha, o impacto do granizo, que foi o que teve mais municípios atingidos, acabou não desalojando tanto as pessoas. Elas acabaram com as lonas. Nós temos um trabalho coordenado em cada região, e a primeira entrega que chega em cada casa é através das nossas coordenações regionais, e cada município tem uma coordenação municipal de defesa civil, são as lonas. E nós temos o estoque, as lonas chegam, cobrem a casa, as pessoas ficam nas suas casas. Na sequência, chegam as telhas. Então, por conta do granizo, não houve tantas famílias desalojadas, mas muitas com dificuldade, colchões molhados, cobertura literalmente furada pelo tamanho do granizo, e principalmente a agricultura aí, cebola, milho,
e outras culturas foram muito atingidas, especialmente na cidade de Londres. O governador ainda está se deslocando para Rio das Antas, Fraiburgo e Videira, que também foram muito atingidas por conta da questão da enxurrada, do granizo, que aconteceu aí no final de semana. E vamos continuar adiante aí, fazendo todo esse trabalho de monitoramento e apoio para a comunidade. Nós tivemos um total, aí a assessoria está me atualizando aqui, de 33 registros, municípios, né? E desalojados, nós tivemos 177, que é um número pequeno, mas que, de fato, corresponde principalmente à cidade de Luiz Alves, onde foi a principal enxurrada, e também a cidade de Balneário Barra do Sul, que também teve 160 milímetros de chuva em 24 horas e que acabou trazendo um problema ainda maior para essas cidades. Queria falar com o senhor justamente sobre esse monitoramento da Defesa Civil. Há previsão de mais chuvas volumosas para esses próximos dias? A Defesa Civil já emitiu alertas ou planos para enfrentamento de novos episódios climáticos, secretário? Nós estamos monitorando uma nova frente fria que está chegando aí no domingo e vamos, de acordo com a atualização, encaminhar esses alertas a cada um dos municípios. Nossa rede aqui no estado de Santa Catarina, nós temos, é importante destacar, aproveitando aí a audiência nacional da TV Aparecida, é coberta por 4 radares, além de todo o sistema de monitoramento que a gente faz, através de assinaturas importantes de canais de previsão de tempo, que nos dão condição de fazer uma previsão antecipada de 7 horas, 7 dias. O desafio é que a gente, às vezes, não consegue prever exatamente aonde vai cair ou não consegue direcionar essa chuva, mas temos acionado e a previsão funcionou muito bem. Já na semana passada nós falamos que íamos ter tempestades severas, chuvas fortes aí para a questão do Alto Vale do Itajaí, Médio Vale, e também para essa segunda-feira, quando, por conta do ciclone que se formou entre Paraná e Santa Catarina, nós teríamos aí chuvas fortes no litoral norte e no Baixo Vale do Itajaí, e é onde, de fato, as chuvas se concentraram. Tivemos alagamentos aí em várias cidades, chuvas volumosas num curto espaço de tempo. Por exemplo, uma cidade bem conhecida aí, Joinville, teve alagamentos por conta das chuvas volumosas. Enfim, várias cidades foram, de fato, impactadas aí por isso. Então, nós estamos acompanhando e fazendo os alertas aí em relação a isso. O governador Jorginho Melo tem viajado o estado para, num curto espaço de tempo, poder restabelecer e apoiar tanto os agricultores como as prefeituras para restabelecer a normalidade e cuidar do cidadão, que é a nossa principal missão. Secretário, quero agradecer muito a disponibilidade, o senhor ter atendido aqui o nosso convite e, logicamente, todo o nosso apoio nesse momento difícil para Santa Catarina, para que possa superar, eventos climáticos cada vez mais frequentes que vêm acontecendo não só no sul do Brasil, mas em grande parte do nosso Brasil. Muito obrigado pela presença, uma ótima tarde para o senhor.